Eu sou o Daniel, tenho 28 anos, e por muito tempo achei que minha história familiar era normal. Hoje eu sei que não era. Cresci numa casa com meus pais, Roberto e Helena, e meus dois irmãos, Lucas, o mais velho, e Mateus, o caçula. Desde criança, existia uma hierarquia silenciosa ali dentro. Ninguém nunca explicou isso em voz alta, mas todo mundo sabia exatamente qual era o seu lugar. Lucas era o primeiro filho. O esperado. O orgulho. Mateus veio depois, pequeno, sensível, sempre doente quando criança. E eu fiquei no meio, invisível o suficiente para não dar trabalho, útil o suficiente para ser explorado. Quando penso na minha infância, lembro que nunca fui chamado de talentoso ou especial. Eu era chamado de responsável. E isso, hoje eu sei, não é um elogio quando dado a uma criança. Lucas sempre pôde errar. Quebrava coisas, respondia a meus pais, largava compromissos. A frase era sempre a mesma. Ele é assim mesmo. Mateus sempre pôde parar. Se cansava, se frustrava, chorava. Não força ele. Ele é sensível. E eu? Se eu errava, era decepção. Se eu reclamava, era ingratidão. Se eu cansava, era drama. Quando virei adulto cedo demais. Com 16 anos, arrumei meu primeiro emprego. Não porque queria independência, mas porque a casa precisava. Na época, diziam que era temporário. Nunca foi. Aos 18, meu salário já ajudava com conta de luz, mercado, internet. Aos 20, eu já sentia que aquela casa só funcionava porque eu estava ali. Lucas dizia que estava pensando no futuro. Mateus dizia que estava confuso. Eu não tinha esse luxo. Eu chegava cansado, mas ainda era quem resolvia problema de banco, ligação atrasada, vazamento, internet cortada. Quando algo dava errado, meu nome era chamado. Não porque eu fosse o mais velho, mas porque eu era o único confiável. O choque do fundo fiduciário. O momento que realmente quebrou algo em mim foi quando chegou a época da faculdade. Descobri, quase por acaso, que meus pais tinham criado um fundo fiduciário para os estudos de Lucas e Mateus. Dinheiro guardado por anos. Planejado. Organizado. Nunca me chamaram para essa conversa. Lucas entrou numa faculdade particular cara. Largou no segundo ano. Disse que não era aquilo. Mateus começou um curso. Trancou. Mudou. Trancou de novo. Sempre com apoio. Sempre com compreensão. Quando perguntei sobre mim, ouvi. Mas você sempre se vira. E foi assim que entrei na faculdade. Trabalhando o dia inteiro. Estudando à noite. Assinando empréstimos estudantis que ainda hoje me tiram o sono. Enquanto meus irmãos tinham dinheiro guardado, eu tinha dívida acumulada. E ainda ajudava em casa. O desgaste invisível. O problema de ser o forte é que ninguém percebe quando você começa a quebrar. Eu parei de dormir bem. Pare de sair. Pare de gastar comigo mesmo. Qualquer dinheiro extra ia para casa. Qualquer tempo livre virava obrigação. E ainda assim, eu nunca era suficiente. Se eu atrasava um pagamento, era irresponsável. Se eu dizia não, era egoísta. Enquanto isso, Lucas continuava se encontrando. Mateus continuava sendo poupado da realidade. A decisão de sair. Decidir sair de casa não foi impulso. Foi exaustão. Avisei com meses de antecedência. Planejei tudo. Achei que entenderiam. Não entenderam. Minha mãe chorou como se eu estivesse abandonando um filho. Meu pai falou em gratidão. Lucas não disse nada. Mateus disse que não sabia como ia ficar sem mim. Ninguém perguntou como eu estava. Ninguém perguntou se eu precisava de ajuda. Mesmo assim, eu saí. Update, 8 meses depois. Os primeiros meses foram estranhos. Silêncio. Depois, indiretas. Depois, cobranças. Minha mãe ligava dizendo que as contas estavam apertadas. Meu pai dizia que eu precisava pensar na família. Quando lembrei que eu ainda pagava empréstimos estudantis, ouvi. Mas você sempre deu conta. Lucas apareceu pedindo dinheiro. Mateus entrou em crise emocional. No 6º mês, minha mãe sugeriu usar o resto do fundo fiduciário, o mesmo que nunca existiu para mim, para pagar despesas. Foi ali que eu disse basta.
Disse que não ajudaria mais. Nem financeiramente. Nem emocionalmente. Disseram que eu mudei. Mudaram mesmo foi as regras, quando eu parei de aceitar. Hoje, o silêncio dói. Mas é um silêncio honesto. Pela primeira vez, eu vivo sem carregar todo mundo nas costas. E pela primeira vez, a culpa não é minha.